Saudações cristãs a todos aqueles que assistem este vídeo. Eu sou o pesquisador Marcos Lopes e nesta série estamos estudando sobre a Bíblia e a ciência. A cada parte desse estudo, você não precisa seguir o capítulo 1, a parte 2, a parte 3, a parte 4 para você entender do que nós estamos falando. Não há necessidade disso. Ou seja, porque cada vídeo desta série é independente da outra. Então você não precisa se preocupar concernente a isso. Neste caso aqui específico, nós estamos estudando uma das passagens mais antigas das Escrituras Sagradas. E também gostaria de iniciar lendo a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, onde nós vemos aqui, referindo-se a Jesus Cristo, diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É lógico que isto é uma questão de fé, né? Acreditar que existe um Deus que rege os céus e a terra, um Deus que sustenta o globo terráqueo sobre o universo, e todo o universo é uma questão de fé. Mas você que não tem fé, ou talvez você que seja incrédulo, ou talvez você que seja ateu, você deve estar se perguntando: eu preciso de mais provas para acreditar na Bíblia. Pois bem, quando nós vamos para alguns versículos antigos das Escrituras Sagradas, como por exemplo Jó capítulo 26, versículo 7, nós começamos a observar algo fantástico. Porque você sabe que os antigos babilônios, eles imaginavam que o mundo fosse como um barco, sabe? Um barco flutuante no centro de uma superfície oceânica. Eles achavam que o mundo era desse jeito. Já os hindus, eles desde a antiguidade, eles consideravam a Terra como se fosse um disco, né? Um disco, uma terra plana, certo? Que é tão defendido hoje por muitas pessoas, né? Uma terra plana sustentada por elefantes, que por sua vez esses elefantes estavam parados sobre uma tartaruga. Então esta era a visão de muitos povos antigos, né? E a Bíblia diz, mostrando aqui, vou mostrar para vocês uma passagem que tem pelo menos 3.000 anos, onde Jó, inspirado por Deus, ele diz o seguinte, referindo-se ao universo. Olha só o universo. O norte estende-se sobre o vazio. Ou seja, o norte do universo, tá? Aqui especificamente, a Bíblia, algumas passagens das Escrituras, parece apresentar que Deus está ao norte do universo. Ok? Embora que Deus esteja em todos os lugares ao mesmo tempo, tá? Não é panteísmo isso aí que nós estamos falando, mas estamos referindo-se a um Deus pessoal, um Deus existente, um Deus que comanda o universo. Mas o norte estende-se sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Então, diferentemente de povos antigos, a Bíblia mostra que este homem, que era um seguidor do Deus da Bíblia, ele diz aqui, escreveu, inspirado por Deus, tá? Que todas as Escrituras são inspiradas por Deus. Ele diz que a terra é sustentada sobre o nada, diferentemente dos povos antigos que tinham ideias variadas sobre o assunto. Se você pega, por exemplo, alguns filósofos gregos, alguns deles acreditavam de fato que a Terra poderia ser redonda. Outros acreditavam que a Terra era plana, certo? Nós temos uma lista de variados filósofos que cada um deles acreditava de uma forma. Isto não anula este versículo aqui das Escrituras Sagradas, tá? Eu já vi sites ateus aí falando assim, mas isso daí muita gente já sabia que a Terra é redonda,
Pô, vocês parecem que viajam, não conhecem a história. Só que veja bem, indiferente do que povos antigos acreditavam, a Bíblia já dizia o correto. Ela já dizia o correto. Ou seja, os povos poderiam ter as suas imaginações sobre o assunto, mas só foi em 1543, por exemplo, que Copérnico apresentou uma prova que a Terra tem uma forma esférica e se movimenta livremente no espaço. Por exemplo, Sir Isaac Newton, por exemplo, que viveu até 1727, ele descobriu a lei da gravidade, certo? Que a massa atrai massa. Deste modo, ele conseguiu explicar porque a Terra está suspensa no universo e faz movimentos circulares ao redor do Sol, certo? Então, por quê? Porque tudo isso é mantido pela força da gravidade. O livro de Jó é um dos mais antigos da Bíblia e ali se encontra uma prova de que Deus é que sustenta a Terra sobre o nada. Além disso, nós sabemos hoje que o espaço interestelar, no qual a Terra está suspensa, não é uma área de vácuo. Ou seja, isso corresponde exatamente o que a Bíblia diz sobre a palavra nada. Então, esse versículo aqui das Escrituras Sagradas, tá? Eles estão totalmente em consonância com a ciência moderna. Interessante é que, embora a Bíblia não seja um livro de ciências, né, a gente vê um Deus que projeta a Bíblia para ela não entrar em choque com aquilo que o próprio Deus estabeleceu como lei, né? Então, existe um homem chamado Lawrence Justice, em que ele fez um estudo em que ele encontrou pelo menos, né, variadas passagens nas Escrituras que estão em consonância com as evidências científicas atuais. Existe um astrônomo chamado Maurice Blackbeard, declarou como resultado de seu estudo da Bíblia que há pelo menos 325 referências à ciência física nas Escrituras. Os que promovem a teoria da evolução hoje muitas vezes afirmam que há muitos conflitos entre a Bíblia e fatos científicos. Isso simplesmente não é verdade. Tá? Não é verdade. Não há nenhum conflito entre a ciência moderna e a palavra de Deus. Nenhum fato comprovado da ciência entra em conflito com a Bíblia. Ok? Existe, sim, teorias da ciência que vão mudando as suas posições e aquilo que era verdade no passado agora já não é mais verdade. Isso sim existe. Então, por exemplo, se existe um Deus que criou o universo, que inspirou as Escrituras Sagradas, no caso a Bíblia, então deveríamos esperar que ele está correto em todas as suas declarações, no caso a Bíblia, porque ela não pode entrar em choque com a sua própria criação, senão ela não seria a Bíblia a palavra de Deus. É por isso que nós acreditamos não somente por fé, mas por evidências, por raciocínio, por lógica, de que a Bíblia realmente é um livro inspirado por Deus. O norte estende-se sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. O que mantém a terra suspensa? O que mantém o seu lugar no espaço? A Bíblia diz que é o próprio Deus. Os antigos gregos criam que a terra era mantida suspensa nas costas e ombros de um homem bem forte chamado Atlas. Então, mesmo que alguns filósofos gregos tivessem uma ideia correta sobre a questão da Terra e do universo, a grande maioria, eles acreditavam, né, no misticismo, né? Acreditavam que nesse caso aqui a Terra era sustentada nos ombros por um homem chamado Atlas, né? Então Atlas, assim pensava-se, ficava em pé na água, mas ninguém jamais disse o que havia debaixo da água que o sustentava. Então nós temos aí mitologias hindu, né, que faz outra explicação, como eu já mostrei para vocês, de que a Terra era tipo plana e sustentava sobre elefantes, e elefantes sustentava-se sobre tartarugas. Bem, o norte estende-se sobre o vazio, e Deus
suspende a terra sobre o nada. Essa declaração espantosa, ela está em consonância com a ciência. Essa declaração é de 21 séculos atrás. 21 séculos atrás. Então nós podemos realmente confiar nas Escrituras de que as suas informações são fidedignas. Podemos firmar os pés em cima da terra e confiar que o peso dos nossos corpos está suspenso em cima do nada, né? A terra está lá, colocada por Deus. O homem, por sua própria capacidade, ele não consegue manter suspensa uma pena, uma pena, em cima do nada. Mas Deus mantém suspenso o mundo inteiro em cima do nada. É por isso que lá o versículo que nós lemos, Hebreus 1 e 13, diz assim, que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É lógico que haverá aquelas pessoas que não acreditam nas Escrituras, vão querer refutar, mas eu já vi algumas das refutações concernentes a esse versículo, eu achei elas muito fracas, né? Muito fracas. Eu vejo, por exemplo, eu tenho aqui um site aqui, de um ateu, que ele diz que é verdade que o mito hindu existia, essa questão da Terra ser uma Terra em formato de disco, né? E que é sustentada por elefantes, mas existiam outros mitos também. Ué, lógico, existiam outros mitos. Isso não anula o versículo bíblico, né? Ele diz também aqui que a questão de Tales de Mileto, Aristarco, de Samos, já sabiam que a Terra estava no espaço e que era sustentada por nada. Como eu já disse, havia, de fato, filósofos que acertaram, mas isso também não quer dizer que eles foram no espaço, tiveram contatos com ET e começaram a acreditar que a Terra é redonda. Então, alguns dos argumentos explanados por neo-ateus às vezes são muito fracos. Eles procuram dizer que essa passagem, como as demais, são figuradas e que não representam literalidade. Infelizmente, os neo-ateus não podem entrar nesse campo porque eles desconhecem como é que funciona a interpretação bíblica. Certo? Esse texto aqui é literal. Aí eles querem dizer que o verso 11 de Jó 26, as colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Aí eles vão dizer assim, não, mas as colunas do céu? As colunas do céu são literais? Tem coluna no céu? Então veja, nós temos que entender que dentro de uma mesma passagem existe literalidade e simbologia. Então, a questão de dizer aqui que existe colunas no céu, realmente não existe colunas como nós pensamos aqui, né? Como uma casa, por exemplo. Mas quem sustenta o universo, a Bíblia está dizendo aqui, é o próprio Deus. Então, a gente tem que entender o que as escrituras estão dizendo, ok? Bem, está aí então o verso de Jó 26, versículo 7. Ele, Deus, suspende a terra sobre o nada. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Deixe seu like, seus comentários e o nosso estudo continua. Deus abençoe em nome de Jesus.